Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. O tema de hoje, a reconstrução do Brasil. Embaixador, gostaria que destacasse algumas vulnerabilidades do país que precisam ser revistas e superadas. A pandemia da coronavírus vai deixar consequências profundas na vida das pessoas, na vida das empresas, na vida dos países. Desafios internos e externos para a recuperação da atividade econômica e para a vida normal das pessoas. Eu vou falar apenas de um dos aspectos desses grandes desafios que estão se colocando para todos os países e, no caso do Brasil, as vulnerabilidades que começam a aparecer e para as quais nós temos que pensar em como superá-las. A primeira grande vulnerabilidade é a desigualdade social, cujos dramáticos resultados começam a ficar, na pandemia, começam a ficar à mostra. Alguns setores industriais ligados à medicina também ficam a descoberto e certamente vão requerer uma ação das empresas para que o Brasil não fique dependendo do exterior de produtos e de sistemas tão sensíveis e complexos. No exterior, a nossa falta de competitividade é outro fator negativo e vulnerabilidade, e para isso nós temos que implementar uma série de reformas logo que possível. Também a questão da atração de investimentos é uma outra vulnerabilidade. A nossa falta de segurança jurídica, a complexidade da regulamentação, os tributos, tudo isso torna a atração do investimento muito vulnerável. E, finalmente, eu vou me dedicar mais a isso, na questão da alimentação. Vou tratar da vulnerabilidade em uma área essencial, que é a alimentação mais simples, mas mais importante para a população brasileira. Na questão dessa alimentação, o que acontece com o trigo? O trigo é um elemento essencial na mesa de todos os brasileiros, no pãozinho, na massa, nos biscoitos, e a produção doméstica é insuficiente. A principal área de plantio é o Rio Grande do Sul e no Paraná, que concentram quase 85%, 90% da produção. E essa produção é insuficiente para atender a demanda interna. Todos os anos nós dependemos de 50%, 55%, às vezes até 60% da importação para suprir a demanda doméstica. A produção da farinha, em termos de segurança alimentar, é estratégica, por causa, como eu mencionei, do seu produto final, o pãozinho, as massas, os biscoitos. Eles estão na mesa de todos os brasileiros, dos mais pobres a os da classe A e B. O Brasil não pode se dar o luxo de depender em quase 60% da importação do trigo, que, transformado pela indústria, se reduz à farinha, que é a matéria-prima para a produção de todos esses produtos. Há um problema logístico interno no Brasil e a dependência de um só mercado no exterior, porque dos 60% que a gente tem que importar, 85% vem da Argentina. Pode haver imprevistos, pode haver políticas negativas, o custo pode ser crescente, tudo isso está ocorrendo agora. Depois da pandemia, a Ucrânia e a Rússia determinaram a suspensão da venda do produto. A Argentina está tendo dificuldades por causa do nível do Rio da Prata, por causa de problemas logísticos internos. E o Brasil não pode ficar dependendo daqui para frente dessa
dessa limitação. A Abitrigo propôs ao governo uma política nacional do trigo, que será muito importante para reduzir a dependência externa e aumentar a produção nacional. É uma oportunidade de investimento e é uma medida que vai fazer com que caia a dependência brasileira externa e reduzindo a sua vulnerabilidade. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor, quais as novidades sobre as condições neurológicas observadas em vítimas graves da Covid-19? Como eu falei na semana passada, tem aumentado o número de relatos científicos de manifestações neurológicas associadas à infecção pelo coronavírus. Essa semana foi publicado na revista New England Journal of Medicine o relato de intensivistas de 2 terapias intensivas em Strasbourg, na França, que observaram uma frequência elevada de manifestações neurológicas em pacientes com quadro grave pulmonar associado ao Covid-19. Dos 58 pacientes internados nessas terapias intensivas com um quadro respiratório grave associado à infecção pelo SARS-CoV-2, eles observaram 14% de pacientes com achados neurológicos no exame físico. Quais foram os sintomas observados nesses pacientes graves e o que eles sinalizam para os médicos na linha de frente da pandemia? A admissão, os achados neurológicos mais comuns foram com agitação, confusão mental e achados sugestivos de envolvimento dos tratos córtico-espinhais, sugerindo uma lesão do sistema nervoso central. Os pesquisadores conseguiram fazer ressonância em 13 pacientes e em 8 encontraram sinais de realce meníngeo sugestivos de inflamação nas membranas que envolvem o cérebro. Além disso, 2 pacientes tinham sinais de um AVC isquêmico recente. Os pesquisadores concluem que ainda é cedo para afirmar que todas essas manifestações neurológicas são consequências diretas da infecção do vírus, mas eles concluem que em pacientes com quadro respiratório severo associado ao Covid-19, é importante que os médicos fiquem atentos às manifestações e complicações neurológicas nesses pacientes. Nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.